Fazendeiro cruel, roubou o touro, mas a menina descobre o segredo que choca todos. Na pequena comunidade de São Miguel, um sol inclemente queimava a terra seca, enquanto as nuvens pareciam ter esquecido de passar por ali. A vida ali era dura, e todos temiam Dom Henrique, o fazendeiro que mandava em tudo. Ele tinha fama de ser cruel, um verdadeiro tirano que maltratava seus empregados e espalhava medo entre os moradores. Mas o que aconteceria se você soubesse que ele não era apenas um opressor? O que se passaria pela sua cabeça ao ouvir que ele tinha roubado o touro mais precioso da sua família? Era exatamente isso que Ana, uma jovem corajosa, ia descobrir. Certa manhã, enquanto caminhava pelas terras ressecadas de sua família, Ana sentiu uma pontada de angústia. O touro, que sempre esteve ao lado dela, simplesmente desaparecera. As crianças do vilarejo sussurravam sobre a traição de Dom Henrique. Ele, um homem que sempre tivera poder sobre todos, havia cruzado uma linha ini. Com cada passo silencioso em direção à fazenda de Dom Henrique, seu coração disparava. Conhecendo a fama do fazendeiro, ela sabia que expor sua verdade poderia trazer problemas. Ao se aproximar do estábulo, ouviu vozes. Eram os capatazes, rindo e fazendo piadas muito longe da bondade. A tensão no ar era palpável, como se o próprio vento falasse das atrocidades que aquele homem havia cometido. Descobrindo que Dom Henrique estava ligado a tragédias que assolaram a vila, Ana se viu diante de uma escolha. Seu passado sombrio revelava um homem que fizera inimigos ao longo dos anos. E agora ela poderia ser a chave para desmascará-lo. Mas o que isso significaria para sua família? E se tudo o que ela descobrisse resultasse em retaliações? A coragem dela começava a ser testada, e a dúvida a atormentava como um eco persistente. Essas questões perseguiam Ana enquanto ela adentrava na escuridão do passado que cercava aquele fazendeiro. Ela se questionava até onde estava disposta a ir. Uma noite, sob a luz fraca da lua, Ana recebeu um aviso sussurrado. Cuidado, Ana. O que você procura pode ser mais perigoso do que você imagina. E foi nesse momento que ela percebeu que estava prestes a descobrir um segredo que poderia mudar tudo o que sempre soube. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana não podia ignorar o aviso que recebeu. O medo a envolvia, mas a determinação de recupera. O luar iluminava apenas o suficiente para que os contornos da fazenda surgissem, imponentes e ameaçadores. Os risos dos capatazes ecoavam à distância, mas Ana estava focada. No fundo do coração, uma chama de desejo ardia. Ela precisava saber a verdade. Ao se aproximar do estábulo, parou. O barulho se tornou mais nítido. Vozes se misturavam em uma conversa furtiva. Curiosa, ela moveu-se lentamente para escutar melhor. Mas o que ouviu fez seu coração parar. Ele não pode descobrir que a menina sabe. Vamos manter isso em segredo, senão tudo estará perdido. Uma sensação gelada percorreu sua espinha. Ela não estava apenas lidando com a crueldade de Dom Henrique. Havia algo mais profundo e mais terrível,
O que eles estavam escondendo? Em meio à confusão, uma pista. Menções de um acordo. Ana queria gritar. O que significava aquilo? Sua mente girava e sua coragem começava a vacilar. Mas antes que pudesse pensar em recuar, um grito cortou a noite. Apareceu uma menina. Chame a segurança! O pânico tomou conta e Ana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Sua fuga foi apressada. Ela correu como nunca havia corrido antes. O chão ressecado parecia palpitar sob seus passos, e o ar cheio de poeira era sufocante. Mas algo mais elevava seu medo. Ela viu uma sombra. Era uma figura familiar. Uma silhueta que reconheceria em qualquer lugar. Ana! A voz era de sua amiga Clara. Mas assim que se encontraram, o rosto de Clara estava pálido, repleto de terror. Você não devia estar aqui. Eles estão falando de você, Ana. Ele tem planos terríveis. Sobre o que você está falando? Ana puxou Clara para mais perto, mas o pânico refletido nos olhos dela a fez hesitar. Oh, Ana, o touro não é só um touro. Ele é parte de algo maior. Dom Henrique está ligado a trapaças que envolvem toda a vila. E não é só sobre negócios. Ele está envolvido em coisas sombrias. Você precisa fugir antes que não haja mais volta. Ana ficou paralisada. A verdade se formando em sua mente, como um pesadelo. Ela pisou na frente dela, surpresa com a revelação. Nunca se imaginara parte de uma trama tão profunda. O que Dom Henrique realmente era. E então tudo explodiu em seu coração. E a grande revelação. Você não pode imaginar quem está por trás disso, Ana. O touro é uma peça de um plano que inclui você. Você é mais importante para ele do que pensa. A última frase de Clara cortou como uma faca. O que quer que Dom Henrique quisesse dela, agora parecia um enorme fardo. O medo se transformou em uma tempestade dentro dela. O que significava isso? Quais segredos mais poderiam ser revelados? Os olhos de Ana se encheram de lágrimas, sem saber se deveria me ater ao passado ou lutar pelo futuro. A imagem do touro, o símbolo da força, agora preenchia sua mente com dúvidas e terror. E assim, sob o céu estrelado e opressivo, em um momento que certamente mudaria sua vida para sempre, Ana se viu no centro de um jogo maior do que imaginara. Sua coragem enfrentava não apenas um fazendeiro cruel, mas um sistema corrompido, uma teia de mentiras. E tudo estava prestes a desmoronar. Se ela não fosse rápida, poderia perder tudo. Um grito distante a trouxe de volta à realidade. O tempo estava se esgotando. O grito distante a trouxe de volta à realidade. O tempo estava se esgotando. Ana sentia seu coração disparar, as palavras de Clara ainda ecoando em sua mente. O touro, todo aquele mistério. O que Dom Henrique realmente queria dela? Tudo parecia se apertar como uma rede invisível. E o pânico agora era um aliado indesejado. Precisamos sair daqui, Clara insistiu, puxando-a pelo braço. Mas antes que pudessem se mover, um estrondo cortou a noite. O som metálico de uma porta se abrindo abruptamente fez as duas congelarem. Olhando para trás, viram uma figura conhecida, mas que havia permanecido nas sombras por tempo demais. Era o velho Joaquim, o jardineiro da fazenda. O rosto enrugado e marcado pela vida estava contorcido em dor. Ana, Clara, não! Vocês não podem... Ele não terminou a frase. Uma sombra rápida surgiu atrás dele. Era Dom Henrique, com uma expressão obcecada. O que vocês estão fazendo aqui? Sua voz, normalmente dominadora, estava carregada de um desespero palpável. Uma reviravolta aterrorizante se formou no ar. Joaquim, no impulso de proteger as meninas, saltou à frente. Mas a raiva de Dom Henrique explodiu. Ele ergueu a mão e um eco de tiros cortou a noite. Ana e Clara gritaram. A cena se desenrolava em câmera lenta.
Joaquim atingido, o corpo dele caindo como uma folha murcha, o sussurro da vida escapando de seus lábios. Não! Ana gritou, e a dor incendiou seu peito. Isso não era real. A confusão se misturava ao horror. O que estava acontecendo? Joaquim fora sempre tão gentil. Sempre trouxe um sorriso às crianças da vila. Dom Henrique franziu a testa, mas em seus olhos havia uma centelha de algo mais. Não era só raiva. Havia medo. Ele olhou para as meninas, para o corpo de Joaquim. E então um sorriso sombrio surgiu em seus lábios. Agora vocês vão entender. Ana não conseguia pensar o que ele queria dizer. Mas não havia tempo. Ela puxou Clara com força, as duas se virando para correr. Mas a cena se desenrolava em frenesi na mente de Ana. Dom Henrique não era apenas um fazendeiro cruel. Ele havia feito isso de propósito. Joaquim, que sempre a protegia, agora era apenas uma peça em um dos joguinhos dele. Quando finalmente conseguiram afastar-se do barulho, as duas correram para o mato. O frescor da noite era um contraste doloroso com o calor da adrenalina. O que foi aquilo? O que ele quis dizer? Clara ofegava, seus olhos ainda cheios de pânico. Eu não sei, mas precisamos descobrir. A determinação de Ana acendia como uma chama, mesmo com a tristeza pesada em seus ombros. Mas o que aquelas palavras de Dom Henrique significavam? Um golpe de choque rasgou sua mente. Ele talvez não estivesse apenas mantendo um segredo sobre o touro, mas algo maior. O touro pode ser só uma parte de um jogo que envolve todos nós. Naquele momento, outro sentimento broteu dentro dela, a sensação de que toda a dor que tinham vivido até agora estava entrelaçada. Era mais do que a crueldade de um fazendeiro. Havia algo mais sombrio em jogo. E se Joaquim tivesse um segredo próprio? O que seria tão importante a ponto de custar uma vida? Devemos falar com os outros, Clara. Se Joaquim não era quem pensávamos, quem será que está nos protegendo? Ana se sentia envolta pelas sombras, mas uma luz interna se acendia. Mas à medida que falavam, um novo grito ecoou na noite. Não era de pânico, era de alerta. Um incêndio! Clara gritou, e o desespero tomou conta novamente. O silêncio logo foi quebrado por um estrondo. A luz da chama iluminou os rostos daquelas sombras famintas. Dom Henrique poderia ser jogado em uma tempestade de mentiras e segredos. O que mais estava por vir? Elas precisavam agir rápido. A verdade estava mais próxima do que pensavam, mas não sem um preço. E Ana sentia, sem dúvida, que essa noite ainda guardava muitos segredos a serem revelados. E quem sabe quantas vidas seriam perdidas até lá. O grito distante a trouxe de volta à realidade. O tempo estava se esgotando. O incêndio. Clara e Ana olharam para as chamas engolindo parte da propriedade de Dom Henrique. Uma dança de luz e sombra que parecia prometer mais destruição. O medo empurrava Ana a correr, mas uma voz dentro dela insistia. Era hora de enfrentar. Clarinha, precisamos ajudar! Gritou Ana, já correndo na direção do fogo. Clara hesitou, mas a chama da bravura de Ana a contagiou. À medida que avançavam, o calor se intensificava ao redor, quase sufocante. O cheiro de fumaça enchia seus pulmões, mas a determinação as mantinha firmes. No caminho, ouviram gritos de desespero. Era um caos dentro da fazenda. As pessoas corriam em busca de água. Outras tentavam salvar alguns animais, mas o pânico os tornava desordenados. Clara! O que vocês estão fazendo aqui? Uma voz familiar cortou o barulho. Era Joaquim, mas ele estava vivo. O coração de Ana disparou. Nós ouvimos os gritos, precisamos ajudar.
Mas a expressão de Joaquim não era de alívio, era de terror. Não, saiam daqui, por favor! A súplica dele fez Ana sentir um frio na espinha. Nós não podemos ir embora, Joaquim, disse ela determinada. Clara também se aproximou, mas algo na expressão do jardineiro a fez hesitar. Ele estava olhando por cima do ombro, como se visse algo que as meninas não podiam. E então, Ana percebeu. Dom Henrique estava ali, em meio ao tumulto, com olhos brilhando como se visse um prêmio. Ele riu, um riso doente, que ecoou no ar. Isso é apenas o começo, minhas queridas. Ele apontou para as chamas. Essa propriedade vai queimar, e com ela, todos os que se opõem a mim. O coração de Ana gelou. Ele está por trás do incêndio? Com uma fração de segundo, suas memórias voltaram. Tudo parecia ligar-se a ele. O roubo do touro, os segredos sombrios e agora isso. Claramente não era só um fazendeiro cruel. Era um homem dominado por um desejo insaciável de poder. Saia dessa, Henrique! Gritou Joaquim, mas era um pedido em vão. O fazendeiro parecia ter se libertado das correntes da razão e agora estava pronto para sacrificar tudo. Sem mais aviso, ele se virou e saiu correndo em direção ao galpão. O coração de Ana disparou ainda mais. O que ele está fazendo? E então tudo mudou. Um estrondo, um impacto tremendo. A estrutura do galpão explodiu em chamas, e no meio da fumaça e do fogo, Ana viu uma figura sair. Era o touro que ela amava, estava ali, preso. O desespero a atingiu como uma onda. Com as chamas ameaçando tudo ao redor, ela sentiu o impulso de ir em frente, mas o caos alinhava-se de forma inesperada. Joaquim, o touro! Ana gritou, determinada a salvá-lo. Nós precisamos salvá-lo. Joaquim hesitou, mas ao olhar para o incêndio, ele finalmente se lançou na direção do animal. A coragem deles estava prestes a ser testada, e o tempo se tornava precioso. Mas então, do meio da fumaça, uma nova sombra surgiu. Uma figura familiar que fez Ana sentir o estômago revirar. Era Clara. Ana, espera! Mas não era a Clara que ela conhecia. A expressão no rosto dela era distorcida, até cruel. Não deve se meter nisso. Ana parou, confusa. Clara, o que você está dizendo? O olhar da amiga estava carregado de algo que Ana nunca ousou imaginar. Você não entende. Clara avançou, e Ana sentiu um frio cortante. O touro é a chave. Você estava certa, mas não da maneira que imagina. Ele pertence a Dom Henrique. Ele é parte do plano dele. Você não pode salvá-lo sem salvar o próprio Henrique também. Como assim? O choque a atingiu como um soco. Clara não era amiga solidária. Queria proteger algo que Ana não compreendia. O que mais estava escondido? O que mais Clara sabia? A fumaça roçava suas faces, e as chamas dançavam como se quisessem embali-las. Então, o que mais a aguardava? O que elas corriam para descobrir? No meio do caos, as chamas mostravam que nada seria o mesmo, e a verdade sobre Clara estava prestes a desmoronar como o próprio galpão. O que mais estava por vir? Ana ainda estava paralisada, perdida nas palavras que saíam da boca de Clara. O touro, a fazenda, tudo girava em uma confusão imensa. A fumaça se adensava ao redor, e o calor das chamas parecia querer devorá-las. O que você quer dizer, Clara? O que você sabe que eu não sei? A voz de Ana cortava a noite, mas a amiga apenas balançava a cabeça, um olhar desesperado. Ana, você não pode se envolver nisso. É muito maior do que você imagina. O olhar de Clara se desviou, como se tivesse que esconder algo mais sombrio. Mas não havia tempo para hesitações. O galpão estava em chamas, e o touro ainda preso era a prioridade. Joaquim se agachou, tentando abrir a cela onde o animal estava preso, enquanto Ana olhava para Clara, uma mistura de confiança
e desconfiança. Eu preciso saber o que está acontecendo. Clara, somos amigas. Ana sentia que podia reconhecer qualquer emoção no rosto da amiga. Mas agora havia grimícios e medos que pareciam ocultar segredos. Então, as chamas explodiram ainda mais alto, engolindo partes da estrutura. O calor era insuportável, e Joaquim estava lutando para abrir a cela. "Vamos, touro! Venha!" ele gritou, com desespero. O touro, um animal imponente, ficou preso, balançando as cabeças, ansioso. Ana se lembrou dos treinos, dos momentos felizes, e o impulso de libertá-lo era incontrolável. Mas ao olhar novamente para Clara, uma onda de traição a acometeu. "Clara, você está escondendo algo, não está?" Neste instante, tudo mudou. Clara olhou profundamente nos olhos de Ana, e o que se seguiu foi um gravíssimo choque. "Ana, não me faça dizer. Você vai descobrir ainda. Você precisa entender que sou diferente. Eu sou a razão pela qual Dom Henrique faz isso. Eu o ajudei." As palavras saíram como um grito desesperado. Ana sentiu o chão sob seus pés desaparecer. "O quê? Como assim? Você tem a ver com tudo isso?" A dor em seu peito era aguda, como se fosse um golpe físico. "Você? Clara, você não pode estar falando sério." E a cena se desdobrou como um pesadelo. A amiga leal era a investidora secreta por trás do que Dom Henrique havia feito. Era como se o mundo estivesse se desmoronando ao redor dela. O olhar de Clara era um misto de remorso e determinação. "Sim, eu estava em seus planos. Ele tinha algo que eu precisava. Esse touro faz parte de um acordo maior, e você foi a última peça que precisei para fechar isso." O desespero se misturou com a perplexidade. "Você ajudou a roubar meu touro? Como você pôde fazer isso? Nós crescemos juntas. Eu sempre confiei em você." Ana viu tudo se transformando em cinzas em torno dela, e o calor das chamas parecia aumentar. "O que eu fiz era para o bem da vila. Eu só queria que tudo fosse diferente." As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara, mas Ana não queria ouvir mais. "Não, isso não justifica suas ações. Joaquim se arriscou por nós. Ele tentava nos proteger. Ele não sabia de tudo. Ninguém sabia. E agora, se você não sair, eles vão te atingir também." O desespero no olhar de Clara aumentou. Mas Ana sentia a traição vibrando em suas veias. O que mais ela não sabia? O que mais sua amiga tinha escondido? Uma explosão separou as duas. A estrutura do galpão cedeu, e o calor fez com que Ana recuasse. "Joaquim, saia daí, o touro!" gritou Ana, sendo arrastada para longe pelas ondas do calor. O desespero tomava conta dela, e a confusão uma tempestade em seu coração. A verdade de Clara era um golpe fatal, e a amiga que ela pensou que conhecia era uma estranha. Clara gritou algo em meio ao caos. "Ana, volta! Você precisa entender que esse incêndio era parte do plano para acabar com Dom Henrique de uma vez por todas." Mas Ana não queria mais ouvir. Tudo ao seu redor parecia girar, e quando o galpão explode em chamas, a única certeza que restava era que tudo poderia mudar em um piscar de olhos. Então, uma sombra passou voando. O touro estava livre. Ele arrombou a porta com força bruta, correndo em direção à saída. E Ana sentiu uma centelha de esperança, mas algo maior a aguardava. Clara a encarou, uma expressão de dor em seu rosto. "Se você continuar nesse caminho, todos nós estaremos perdidos." E antes que Ana pudesse responder, um estrondo ensurdecedor tomou conta da noite, fazendo todos congelarem. A terra tremeu sob seus pés, e um brilho ofuscante iluminou tudo ao redor. E no epicentro de toda a confusão, uma nova verdade estava preste. E no meio do caos, Ana percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando.
Naquele momento, tudo o que ela achava ser claro se desfez, deixando apenas dúvidas e um caminho sombrio à frente. Ana estava paralisada, perdida nas palavras que saíam da boca de Clara. O touro, a fazenda, tudo girava em uma confusão imensa. A fumaça se adensava ao redor, e o calor das chamas parecia querer devorá-las. O que você quer dizer, Clara? O que você sabe que eu não sei? A voz de Ana cortava a noite, mas a amiga apenas balançava a cabeça, um olhar desesperado. Ana, você não pode se envolver nisso. É muito maior do que você imagina. O olhar de Clara se desviou, como se tivesse que esconder algo mais sombrio. Mas não havia tempo para hesitações. O galpão estava em chamas, e o touro ainda preso era a prioridade. Joaquim se agachou, tentando abrir a cela onde o animal estava preso, enquanto Ana olhava para Clara, uma mistura de confiança e desconfiança. Eu preciso saber o que está a ser. Clara, somos amigas. Ana sentia que podia reconhecer qualquer emoção no rosto da amiga. Mas agora havia grimícios e medos que pareciam ocultar segredos. Então, as chamas explodiram ainda mais alto, engolindo partes da estrutura. O calor era insuportável e Joaquim estava lutando para abrir a cela. Vamos, touro! Venha! Ele gritou, com desespero. O touro, um animal imponente, ficou preso, balançando as cabeças, ansioso. Ana se lembrou dos treinos, dos momentos felizes, e o impulso de libertá-lo era incontrolável. Mas ao olhar novamente para Clara, uma onda de traição a acometeu. Clara, você está escondendo algo, não está? Neste instante, tudo mudou. Clara olhou profundamente nos olhos de Ana, e o que se seguiu foi um gravíssimo choque. Ana, não me faça dizer. Você vai descobrir ainda. Você precisa entender que sou diferente. Eu sou a razão pela qual Dom Henrique faz isso. Eu o ajudei. As palavras saíram como um grito desesperado. Ana sentiu o chão sob seus pés desaparecer. O quê? Como assim? Você tem a ver com tudo isso? A dor em seu peito era aguda, como se fosse um golpe físico. Você? Clara, você não pode estar falando sério. E a cena se desdobrou como um pesadelo. Clara, a amiga leal, era a investidora secreta por trás do que Dom Henrique havia feito. Era como se o mundo estivesse se desmoronando ao redor dela. O olhar de Clara era um misto de remorso e determinação. Sim, eu estava em seus planos. Ele tinha algo que eu precisava. Esse touro faz parte de um acordo maior, e você foi a última peça que precisei para fechar isso. O desespero se misturou com a perplexidade. Você ajudou a roubar meu touro? Como você pôde fazer isso? Nós crescemos juntas. Eu sempre confiei em você. Ana viu tudo se transformando em cinzas em torno dela, e o calor das chamas parecia aumentar. O que eu fiz era para o bem da vila. Eu só queria que tudo fosse diferente. As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara, mas Ana não queria ouvir mais. Não, isso não justifica suas ações. Joaquim se arriscou por nós. Ele tentava nos proteger. Ele não sabia de tudo. Ninguém sabia. E agora, se você não sair, eles vão te atingir também. O desespero no olhar de Clara aumentou, mas Ana sentia a traição vibrando em suas veias. O que mais ela não sabia? O que mais Clara tinha escondido? Uma explosão separou as duas. A estrutura do galpão cedeu, e o calor fez com que Ana recuasse. Joaquim, saia daí! O touro! Gritou Ana, sendo arrastada para longe pelas ondas do calor. O desespero tomava conta dela e a confusão, uma tempestade em seu coração. A verdade de Clara era um golpe fatal, e a amiga que ela pensou que conhecia era uma estranha. Clara gritou algo em meio ao caos. Ana, volta! Você precisa entender que esse incêndio era parte do plano para acabar com Dom Henrique de uma vez por todas. Mas Ana não queria mais ouvir. Tudo ao seu redor parecia girar. E quando o galpão explode em chamas,
A única certeza que restava era que tudo poderia mudar em um piscar de olhos. Então, uma sombra passou voando. O touro estava livre. Ele arrombou a porta com força bruta, correndo em direção à saída. E Ana sentiu uma centelha de esperança. Mas algo maior a aguardava. Clara a encarou, uma expressão de dor em seu rosto. Se você continuar nesse caminho, todos nós estaremos perdidos. E antes que Ana pudesse responder, um estrondo ensurdecedor tomou conta da noite, fazendo todos congelarem. A terra tremeu sob seus pés, e um brilho ofuscante iluminou tudo. E no epicentro de toda a confusão, uma nova verdade estava prestes a ser revelada. O chão se partiu, liberando um jorro incontrolável de água de um velho reservatório, que havia estado oculto sob a propriedade por anos. Ana viu as chamas se apagarem repentinamente, a fumaça se dissipando, como se a própria natureza estivesse intervindo. Mas nesse instante, uma presença colossal surgiu das sombras. Um homem alto, vestido com um manto dramático, emergiu do caos, seus olhos ardendo com um brilho sobrenatural. Eu sou o verdadeiro dono dessas terras, disse ele com uma voz poderosa, que ecoou como um trovão. E você, Clara, está mais envolvida do que imagina. A expressão de Clara se alterou. Você? Como você pôde estar aqui? A palavra de a verdade pareceu pendurar no ar. Ana ficou paralisada, o desfecho prontamente anunciado. Eu sou seu pai, continuou o homem, cada palavra golpeando Ana como uma onda de choque. O mundo dela desabou. A história que conhecia estava mudando. Clara, a amiga, então, já não era apenas uma cúmplice na traição de Henrique, mas parte de um jogo muito maior. O que isso tudo significava? Ana queria entender, mas tudo o que restava era uma confusão intensa. Por que Clara nunca havia mencionado isso? Qual era o verdadeiro papel de cada um naquela trama? O que mais poderia estar escondido sob as chamas que haviam se apagado? Enquanto o eco da revelação silenciava a noite, Ana percebeu que um novo caminho se abria na escuridão. Um caminho que haveria de revelar segredos mais profundos e um destino que ela nunca poderia ter imaginado. A única certeza era que tudo o que ela conhecia estava prestes a ser destruído, e a batalha tinha apenas começado. O chão se partiu, e Ana sentiu uma mistura de terror e esperança em meio ao caos. O homem que se apresentou como seu pai era uma figura imponente, mas a revelação parecia levá-la a um abismo. A fumaça se dissipou, revelando uma cena ainda mais... Você não pode ser. Eu nunca soube. Ela mal conseguia acreditar, as palavras saindo de sua boca como um sussurro tardio. Clara, do outro lado, estava em choque. Pai, como é possível? O desespero em sua voz era visível. Entre as chamas, a confusão crescia. E Ana se sentia presa entre mundos que nunca souberam coexistir. A adrenalina pulsava em suas veias, misturada à dor da traição e ao choque da nova verdade. O homem a encarava, olhos sérios, e Ana percebeu que ele não era só um estranho. Havia um poder sombrio ali. Eu tenho um plano, e vocês duas estão no centro dele, disse ele, a voz suave como veneno. Se me ajudarem, tudo isso poderá acabar. O silêncio se seguiu, cortando o ar. Ana não sabia se deveria confiar nele, mas a vontade de entender o que estava acontecendo era forte. De repente, um som ensurdecedor cortou a tensão. Um estrondo reverberou pela terra, e Ana virou-se rapidamente para o galpão, suas paredes agora desmoronando. Uma luz ofuscante explodiu em meio à estrutura, e uma figura encapuzada saiu de dentro, com um brilho sinistro envolvendo-la. O calor das chamas se intensificou com a chegada do novo ser. Chegou a hora de revelar a verdade, disse a figura, e a voz ecoou como um trovão.
Ana não conseguia mover-se, paralisada pelo medo e pela incerteza. Em segundos, a figura se revelou como uma mulher idosa, seu rosto marcado pelo tempo. "A guardiã dos segredos dessa terra", ela gritou, suas mãos levantadas em um gesto dramático. "Quem é você?" Ana perguntou, a adrenalina drenando da sua mente. "Você e Clara são partes de um legado muito maior." Sua voz pronunciava as palavras como se fossem uma maldição. "A conexão de vocês com Dom Henrique e sua linhagem é mais do que imaginam. Vocês não são apenas humanas, são..." Ana olhou para Clara, que estava tão pálida quanto o papel, os olhos arregalados. Isso não pode ser verdade." O desespero era palpável. A mulher continuou. "Todo esse conflito, toda essa destruição é um ciclo que se repete. O touro é mais do que um símbolo. Ele é a chave que abrirá o portal para um poder ancestral, e apenas uma de vocês poderá controlá-lo." "O quê?" Ana exclamou. Seu coração disparava, e a sensação de que o chão estava se fechando sob seus pés a fez tremer. "Sim, você precisa escolher, Ana. O poder de decidir está em suas mãos. Se não agir rapidamente, o mal vai consumir esta terra." Sua voz parecia uma tempestade, e houve um silêncio súbito, enquanto Ana tentava absorver aquela realidade cruel. As chamas ao fundo iluminavam seus rostos, revelando o horror e a confusão. Clara finalmente retomou a fala. "Mas, e o pai? O que ele tem a ver com tudo isso?" O olhar dela era uma mistura de dor e traição. "Seu pai não é o único com segredos. Ele deseja poder, e se você se aliar a ele, pode perder a sua humanidade." A mulher sorriu com ironia, e a tensão na atmosfera se tornava insuportável. Ana sentiu um nó na garganta. "Eu não sei o que fazer." Um novo grito cortou a noite, e a confusão reinava enquanto as chamas se aproximavam, cercando-as como feras famintas. O que significava tudo isso? O que Clara realmente era? "Você precisa escolher agora, Ana." A voz da mulher reverberou, um eco distante de uma verdade incompreensível. O olhar de Ana driftou entre Clara, seu pai e a tempestade que se formava. E ali, no meio do caos, com o futuro da vila e de todos em suas mãos, a escolha ainda estava longe de ser feita. A incerteza era uma sombra sobre o seu coração, e a pergunta gritava dentro dela. Até onde você estaria disposta a ir para salvar o que realmente ama? O chão se partiu, e Ana sentiu uma mistura de terror e esperança em meio ao caos. O homem que se apresentou como seu pai era uma figura imponente, mas a revelação parecia levá-la a um abismo. A fumaça se dissipou, revelando uma cena ainda mais surreal. "Você não pode ser, eu nunca soube." Ela mal conseguia acreditar, as palavras saindo de sua boca como um sussurro tardio. Clara, do outro lado, estava em choque. "Pai, como é possível?" O desespero em sua voz era visível. Entre as chamas, a confusão crescia, e Ana se sentia presa entre mundos que nunca souberam coexistir. A adrenalina pulsava em suas veias, misturada à dor da traição e ao choque da nova verdade. O homem a encarava, olhos sérios, e Ana percebeu que ele não era só um estranho. Havia um poder sombrio ali. "Eu tenho um plano, e vocês duas estão no centro dele", disse ele, a voz suave como veneno. "Se me ajudarem, tudo isso poderá acabar." O silêncio se seguiu, cortando o ar. Ana não sabia se deveria confiar nele, mas a vontade de entender o que estava acontecendo era forte. De repente, um som ensurdecedor cortou a tensão. Um estrondo reverberou pela terra, e Ana virou-se rapidamente para o galpão, suas paredes agora desmoronando. Uma luz ofuscante explodiu em meio à estrutura, e uma figura encapuzada saiu de dentro, com um brilho sinistro envolvendo-a.
O calor das chamas se intensificou com a chegada do novo ser. Chegou a hora de revelar a verdade, disse a figura, e a voz ecoou. Sou a guardiã dos segredos dessa terra. Ela gritou, suas mãos levantadas em um gesto dramático. Quem é você? Ana perguntou, a adrenalina drenando da sua mente. Você e Clara são partes de um legado muito maior. Sua voz pronunciava as palavras como se fossem uma maldição. A conexão de vocês com Dom Henrique e sua linhagem é mais do que imaginam. Vocês não são apenas humanas. São herdeiras de uma antiga magia que permeia estas terras. Ana olhou para Clara, que estava tão pálida quanto o papel, os olhos arregalados. Isso não pode ser verdade. O desespero era palpável. A mulher continuou. Todo esse conflito, toda essa destruição, é um ciclo que se repete. O touro é mais do que um símbolo. Ele é a chave que abrirá o portal para um poder ancestral. E apenas uma de vocês poderá controlá-lo. O quê? Ana exclamou. Seu coração disparava, e a sensação de que o chão estava se fechando sob seus pés a fez tremer. Sim, você precisa escolher, Ana. O poder de decidir está em suas mãos. Se não agir rapidamente, o mal vai consumir esta terra. Sua voz parecia uma tempestade, e houve um silêncio súbito, enquanto Ana tentava absorver aquela realidade cruel. As chamas ao fundo iluminavam seus rostos, revelando o horror e a confusão. Clara finalmente retomou a fala. Mas e o pai? O que ele tem a ver com tudo isso? O olhar dela era uma mistura de dor e traição. Seu pai não é o único com segredos. Ele deseja poder, e se você se aliar a ele, pode perder a sua humanidade. A mulher sorriu com ironia, e a tensão na atmosfera se tornava insuportável. Ana sentiu um nó na garganta. Eu não sei o que fazer! Um novo grito cortou a noite e a confusão reinava, enquanto as chamas se aproximavam, cercando-as como feras famintas. O que significava tudo isso? O que Clara realmente era? Você precisa escolher agora, Ana. A voz da mulher reverberou, um eco distante de uma verdade incompreensível. O olhar de Ana driftou entre Clara, seu pai e a tempestade que se formava. E ali, no meio do caos, um evento dramático mudou tudo. Uma sombra escura emergiu entre as chamas, e era Dom Henrique, o verdadeiro Dom Henrique, mas com uma aparência que Ana nunca poderia imaginar. O queixo endurecido, um brilho maligno nos olhos e uma aura de poder inigualável. Você pensou que poderia me derrubar tão facilmente? Ele riu, uma risada sombria que ecoou em seu interior. Eu sou a encarnação de toda a dor e sofrimento desta terra. E agora, minha marionete, você decidirá entre salvar sua amiga ou aceitar meu poder. Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés. Tudo o que acreditava estava desmoronando. Clara gritou, tentando alcançar sua mão. Mas a realidade estava se moldando como uma tempestade. A ligação que sempre tiveram, o amor e a amizade, agora pareciam um jogo macabro nas mãos do próprio destino. Você não é apenas uma herdeira, Ana. Você é a escolhida. O touro é apenas o início. As palavras de Dom Henrique cortaram como facas. Ele olhava para ela como se sua verdadeira natureza estivesse prestes a ser revelada. Mas para que o portal se abra, você deve fazer o sacrifício. Ana sentiu a dor se agravar. Sacrifício? Sacrificar o quê? A sua crueldade ou a minha amizade? A raiva explodiu. Não sabia mais em quem confiar. O calor das chamas parecia querer consumir tudo, e a realidade tinha se transformado em um pesadelo. Você precisa escolher. Agora! Gritou a guardiã. E Ana teve a sensação de que o mundo estava desmoronando. O Kairos da decisão a engoliu. Tudo ao redor se perdia, e o tempo parecia estar acabando. E assim,
Com um grito de desespero, Ana sentiu um poder dentro dela, um chamado ancestral que a puxava em direções conflitantes. Tudo o que conhecia se desfez em cinzas, enquanto ela perguntava a si mesma quem realmente era. Qual era o seu papel naquele jogo cruel? O que mais estava em jogo? A sombra de uma escolha pairava sobre ela, e o desfecho ainda estava longe de acontecer. Ana estava paralisada, perdida nas palavras que saíam da boca de Clara. O touro, a fazenda, tudo girava em uma confusão imensa. A fumaça se adensava ao redor, e o calor das chamas parecia querer devorá-las. O que você quer dizer, Clara? O que você sabe que eu não sei? A voz de Ana cortava a noite. Mas a amiga apenas balançava a cabeça, um olhar desesperado. Ana, você não pode se envolver nisso. É muito maior do que você imagina. O olhar de Clara se desviou, como se tivesse que esconder algo mais sombrio. Mas não havia tempo para hesitações. O galpão estava em chamas, e o touro ainda preso era a prioridade. Joaquim se agachou, tentando abrir a cela onde o animal estava preso, enquanto Ana olhava para Clara, uma mistura de confiança e desconfiança. Eu preciso saber o que está acontecendo. Clara, somos amigas. Ana sentia que podia reconhecer qualquer emoção no rosto da amiga, mas agora havia grimícios e medos que pareciam ocultar segredos. Então, as chamas explodiram ainda mais alto, engolindo partes da estrutura. O calor era insuportável, e Joaquim estava lutando para abrir a cela. Vamos, touro, venha! Ele gritou, com desespero. O touro, um animal imponente, ficou preso, balançando as cabeças, ansioso. Ana se lembrou dos treinos, dos momentos felizes, e o impulso de libertá-lo era incontrolável. Mas ao olhar novamente para Clara, uma onda de traição a acometeu. Clara, você está escondendo algo, não está? Neste instante tudo mudou. Clara olhou profundamente nos olhos de Ana, e o que se seguiu foi um gravíssimo choque. Ana, não me faça dizer. Você vai descobrir ainda. Você precisa entender que sou diferente. Eu sou a razão pela qual Dom Henrique faz isso. Eu o ajudei. As palavras saíram como um grito desesperado. Ana sentiu o chão sob seus pés desaparecer. O quê? Como assim? Você tem a ver com tudo isso? A dor em seu peito era aguda, como se fosse um golpe físico. Você? Clara, você não pode estar falando sério. E a cena se desdobrou, como um pesadelo. Clara, a amiga leal, era a investidora secreta por trás do que Dom Henrique havia feito. Era como se o mundo estivesse se desmoronando ao redor dela. O olhar de Clara era um misto de remorso e determinação. Sim, eu estava em seus planos. Ele tinha algo que eu precisava. Esse touro faz parte de um acordo maior, e você foi a última peça que precisei para fechar isso. O desespero se misturou com a perplexidade. Você ajudou a roubar meu touro? Como você pôde fazer isso? Nós crescemos juntas. Eu sempre confiei em você. Ana viu tudo se transformando em cinzas em torno dela, e o calor das chamas parecia aumentar. O que eu fiz era pro bem da vila. Eu só queria que tudo fosse diferente. As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara, mas Ana não queria ouvir mais. Não, isso não justifica suas ações. Joaquim se arriscou por nós. Ele tentava nos proteger. Ele não sabia de tudo. Ninguém sabia. E agora, se você não sair, eles vão te atingir também. O desespero no olhar de Clara aumentou. Mas Ana sentia a traição vibrando em suas veias. O que mais ela não sabia? O que mais Clara tinha escondido? Uma explosão separou as duas. A estrutura do galpão cedeu, e o calor fez com que Ana recuasse. Joaquim, saia daí! O touro! Gritou Ana, sendo arrastada para longe pelas ondas do calor. O desespero tomava conta dela, e a confusão,
uma tempestade em seu coração. A verdade de Clara era um golpe fatal, e a amiga que ela pensou que conhecia era uma estranha. Gritou algo em meio ao caos. Ana, volta! Você precisa entender que esse incêndio era parte do plano para acabar com Dom Henrique de uma vez por todas. Mas Ana não queria mais ouvir. Tudo ao seu redor parecia girar. E quando o galpão explode em chamas, a única certeza que restava era que tudo poderia mudar em um piscar de olhos. Então, uma sombra passou voando. O touro estava livre. Ele arrombou a porta com força bruta, correndo em direção à saída, e Ana sentiu uma centelha de esperança. Mas algo maior a aguardava. Clara a encarou, uma expressão de dor em seu rosto. Se você continuar nesse caminho, todos nós estaremos perdidos. E antes que Ana pudesse responder, um estrondo ensurdecedor tomou conta da noite, fazendo todos congelarem. A terra tremeu sob seus pés, e um brilho ofuscante iluminou tudo ao redor. E no epicentro de toda a confusão, uma nova verdade estava prestes a ser revelada. O homem que se apresentou como seu pai era uma figura imponente, mas a revelação parecia levá-la a um abismo. A fumaça se dissipou, revelando uma cena ainda mais surreal. Você não pode ser. Eu nunca soube. Ela mal conseguia acreditar, as palavras saindo de sua boca como um sussurro tardio. Não. Ecoou em seu coração. Não podia ser verdade. O homem à sua frente era Dom Henrique. Mas o que era a verdade? Por que ele estava ali? Clara parecia tão paralisada quanto ela, o desespero em seus olhos. Ana, você precisa saber, eu não sou quem você pensa que sou. A voz de Dom Henrique tremia, mas havia um brilho de poder em seus olhos. Havia um propósito nesse jogo todo. E você, minha filha, é a chave para tudo. Você não só herdou minha linhagem, como o verdadeiro poder que habita esta terra. Ana sentiu seu estômago revirar. O que você quer dizer com filha? As palavras saíram como veneno. O calor das chamas agora parecia um detalhe distante. Tudo o que ela havia acreditado desmoronava. Todo esse tempo você foi protegida. Dom Henrique não era apenas um fazendeiro cruel. Ele é seu pai. Uma parte de um legado que você precisa compreender agora. E enquanto essas palavras ecoavam, a sombra de Clara crescia. Algo se movia em seu olhar. Mas isso não é tudo. Uma nova figura apareceu, próxima ao galpão em chamas. Respirando com profundidade, Ana reparou. Era Joaquim, ainda vivo, mas totalmente diferente. Ana, eu sou um deles. O que você não sabe é que esta terra está viva, e as almas que a habitam precisam de você. Ele parecia desencadeado, como se uma energia não humana emanasse dele. Dom Henrique sorriu e a tensão aumentou. O ciclo se completa, Ana. Agora você precisa decidir. Ficará ao meu lado ou será tragada pelo mesmo destino que meu irmão? Ao ouvir isso, Ana sentiu seu mundo rodar. O que quer que ela escolhesse, nada iria permanecer o mesmo. Se um deles era seu pai e Joaquim a alma que a protegeria, Clara, o que Clara realmente era. Um grito à distância trouxe todos de volta à realidade. As chamas eram apenas o começo de segredos muito maiores. Ana finalmente percebeu que havia muito mais em jogo do que um simples fazendeiro cruel ou um touro roubado. O que ela realmente poderia perder? O que significava herdar esse legado? E assim, o caos continuava, enquanto o que estava prestes a acontecer poderia apagar tudo que ela amava, ou acender uma nova luz no escuro. A escolha estava mais próxima do que ela poderia imaginar, mas a dúvida ainda pesava em seu coração. Ana olhou para o homem diante dela. Dom Henrique, seu pai.
O coração batia descompassado, e a realidade parecia querer girar ao seu redor. Tudo que ela conhecia, tudo que acreditava, despedaçava como se fossem frágeis cristais. Pai? A palavra saiu como um sussurro, carregada de incredulidade. Clara também paralisou, seus olhos transbordando confusão. Como isso é possível? A tensão aumentava conforme o galpão ao fundo desmoronava. O calor das chamas se intensificava, e Ana sentiu o mundo desmoronar. Você sempre foi o opressor. Como pode dizer que é meu pai? A raiva e a dor se misturavam e a adrenalina pulava em suas veias. Dom Henrique sorriu, mas não era um sorriso gentil. Sempre estive perto, sempre observei, mas você não sabe ainda o papel que desempenha. O touro é a chave, um poderoso símbolo da antiga magia que existe aqui. Seus olhos brilhavam com uma intensidade assustadora. Eu não quero nada disso, gritou Ana, desesperada. Eu só quero salvar a vila e o meu touro. O calor das chamas parecia querer engoli-los, mas suas palavras faziam ecoar na escuridão. Você não pode ignorar quem você realmente é, Ana. Se não agir agora, este poder se perderá para sempre. A voz de Dom Henrique soava como um rugido, e ela sentiu cada palavra entrando como facas. Clara, finalmente tomando coragem, interveio. Ana, não podemos deixá-lo ganhar. Nós precisamos seguir nosso coração, não o desejo dele. As mãos de Ana tremiam, a batalha interna a consumia. Pegar o lado do pai ou lutar contra ele? Com um grito, Joaquim teve um momento de coragem. Ana, o touro precisa de você. Ele é mais do que você imagina. Ele estava ao lado da cela, tentando abrir a porta que prendia o animal, mas o calor o forçava a recuar. Ana olhou para o touro que balançava a cabeça inquieto e decidiu: chega, não vou permitir que esta maldição continue. Com cada palavra, a força cresceu dentro dela. Lembrou-se dos momentos felizes que tiveram juntos, de como sempre foram uma equipe. Aguardou um momento e então gritou: o touro é a chave, mas não o meu. Em vez disso, eu escolho a liberdade, a minha e de todos. E entrelaçou os pensamentos, apenas se permitindo um ato de coragem, e com uma energia que nunca soube que possuía, dirigiu sua mão rumo às chamas. As chamas pareciam dançar ao redor dela, e o calor se tornava quase insuportável. E então, com um impulso, gritou: eu invoco a força que me nasceu. Um clarão ofuscante tomou conta do ambiente, e Ana sentiu uma onda quente envolvendo-a. O touro parou, atualizando a energia que transbordava, e a ligação entre eles estava mais forte do que nunca. Se ao menos ele conseguisse sair. As chamas, ao invés de consumir, começaram a recuar. Dom Henrique olhou com desespero, enquanto seus planos se desafiavam. O que está acontecendo? Ana esboçou um sorriso, sentindo o poder pulsar. Eu não sou sua marionete. E dirigiu sua energia para libertar o touro de seu cativeiro. Com um tremor que reverberou por todo o chão, a cela se abriu e o animal correu para ela, como se fosse um amigo há muito perdido. Clamor e choque espalharam-se pela fazenda. Isso não vai acabar assim, gritou Dom Henrique, sua figura torcendo em ira. Mas o poder que ele tanto procurou estava agora nas mãos de Ana. Clara se aproximou, lágrimas nos olhos. Você fez, Ana. Você é a verdadeira heroína. Ana respirou fundo, sentindo o alívio e o poder. Precisamos acabar com isso de uma vez por todas. E juntos, Clara, Joaquim e o touro formaram uma linha defensiva contra Dom Henrique. O homem riu, mas havia um toque de desespero agora. Vocês não sabem em que estão se metendo. E antes que pudesse fazer algo, um estalo de luz cortou a noite, seguiu por entre as chamas e explodiu num movimento de libertação. No instante seguinte, uma fumaça densa subiu ao céu,
Dom Henrique desapareceu entre as sombras, e então a calma desceu. O galpão, agora um imenso escombro, liberou um último suspiro em forma de fumaça, se misturando ao céu estrelado. Ana olhou para Clara e Joaquim. Fizemos isso juntos. Temos um futuro pela frente. E agora tudo parecia possível. Um novo começo despontava, a esperança renascendo entre o caos do passado. Mas o que mais poderia acontecer? As terras ainda tinham segredos, e o eco da verdade ainda ressoava no ar. Este era apenas o começo de uma nova jornada. Agora, para você que está assistindo, este é o momento de se inscrever imediatamente no canal, para não perder nada das próximas histórias exclusivas que vêm por aí. E não esqueça de esmagar o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e fazer com que mais pessoas conheçam essa história incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final chocante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa apoiar o